Tudo Fruta Havaiano, mais um episódio no ar. Hoje eu tenho a honra, o prazer, a satisfação de conversar com uma pessoa que eu estava esperando há muito tempo. Desde antes do projeto do podcast eu já tinha essa vontade. Hoje eu vou. Já comecei descobrindo que eu não sabia, eu conheço ele por Nozinho, mas o nome dele é Agenor, né, professor? Pode se apresentar pra Isso, gente, professor, aí, por favor? isso. Meu nome é Agenor, assim, conhecido no jiu-jitsu e pela maioria dos meus amigos como Nozinho, certo? No jiu-jitsu eu comecei Puxa o e microfone um pouquinho mais. Já já foi foi, esse como. apelido vem de casa, né? Um apelido que meu pai também era Agenor, eu era o Agenorzinho, o Nozinho, e ficou pra gente numa sequência, na maioria dos cantos que eu convivo, as pessoas me conhecem como O Nozinho. Nozinho. E O senhor é daqui mesmo, sou de de Recife, Recife. nascido e criado. Nasci. Aonde, professor? Era mais Boa Viagem, no Na, caso, na né? Boa Viagem. É, E Boa Viagem foi seu berço? meu berço a vida toda. Quando foi que o senhor. Professor, o senhor é faixa preta, né? Isso é. Há quantos anos já, professor? Eu acho que no total uns 30 e poucos anos, só que de preta já vai uns 20 e poucos já. Caramba. É. O senhor é um dos mais antigos aqui no estado? Tem um Não, dos não, mais, não, não, nem dos não. A mais. gente, quando começou o jiu-jitsu no estado, tinha alguns faixa pretas e tinha um vazio entre os faixa pretas e as outras graduações. O jiu-jitsu estava meio que engatinhando. Essa forma de jiu-jitsu que a gente pratica hoje, na época, ela estava bem recente. Ela era muito forte no Rio de Janeiro, em Manaus, em São Paulo, principalmente Rio e Manaus. Aqui, a gente ainda estava engatinhando. Tinha os faixa preta, que a federação, quando se formou, graduou alguns, né, que no caso era o meu mestre, Gesiel Andrade, um dos mais antigos. Né? Tinha Júnior Andrade, tinha Isaac, tinha Tavares, tinha Derval, tinha Gutenberg e Melo. Eles eram os mais antigos e foram eles que puxaram essa corrente no meu tempo, quando eu era branca, né? Eu, Rostão Lacerda, ABB, Zé Radiola, todo mundo era branca na época ainda, né? Alguns na azul, outros na branca, mas tinha um vazio de roxa e marrom até chegar na preta. A gente demorava muito para pegar a graduação, porque se subisse não tinha com quem lutar, aí normalmente seguravam bons anos, Ah, então entendeu? essa pode ser um dos Era, motivos que se demorava tanto tempo nas não faixas, era né? fácil ter gente para lutar na faixa de cima e normalmente o professor Segurava. dava uma olhada quando via que já estava em condições de competir de igual para igual com a faixa de cima, ele colocava. Eu graduei muita gente desse jeito também, porque a minha turma também era mais branca no começo e azul. Praticamente não tinha as outras graduações, né? Os meninos foram crescendo devagarinho. Não foi tão rápido, não. Hoje tem bem mais rápido, Né? mas Hoje em dia tem graduação de todo canto, né? é Hoje em dia a gente, anual. na minha época a gente não tinha, não conseguia luta na Master, por exemplo. E isso poderia ser pode ser um dos motivos que justifique essa demora de antigamente na faixa, né? Isso também, E não também. deixava de ser uma coisa boa, né, professor? De todo jeito, Você tinha a gente aí, estava engatinhando, né? você A tinha. gente via muito seminário, a gente procurava muito viajar, principalmente para o Nordeste, porque as condições também não eram tão fortes economicamente, né? Aí a gente ia muito para Natal, ia muito para João Pessoa, para Maceió, e participava desses eventos fora, trazia gente para fazer seminário aqui, e dessa forma o jiu-jitsu foi progredindo, né? Mas realmente era carente, era mais no adulto e nas graduações menores, né? Na branca e na azul. O Foi senhor, crescendo aos poucos. o senhor pode contar aí como é que foi que o senhor conheceu o jiu-jitsu? No meu caso foi uma coisa assim, eu vinha da capoeira. Ah, o senhor já tinha a prática? Eu vinha da capoeira, já tinha muitos anos que eu praticava capoeira. Eu comecei pelo grupo Chapéu de Couro, na época, e depois de um tempo, assim, meio que parei de treinar, mas não me afastei, fiquei participando Que ano era? O senhor lembra mais ou menos? lembro, não. Quantos Mas anos o senhor isso tinha? aí eu tinha uns 20 anos na época.
Eu tô com 60, 40 anos atrás, né? Aí eu ficava participando de roda de rua, de... Era mais acessível, né? A Era, luta que era, tinha mais era. era. Eu era muito ali pro Jaboatão, ali na igrejinha de Piedade. Até hoje eu tenho um grupinho de amigos que ficou Aí. da época que a gente se comunica muito através de Zap, se reúne de vez em quando no sítio de um dos amigos. E, assim, veio daí. Com o tempo é aquela coisa, né? A gente ficou meio. Não treinava todo dia, só participava no final de semana, uma coisinha aqui, outra ali. Aí eu fui na Associação Nagai, que nós, quando começamos, foi pela Associação Nagai. Eu fui na Associação Nagai em uma semana. Aí eu olhei, o professor que estava dando aula era o professor Gutenberg Melo. E aí eu vi o treino dele, gostei, tá certo, eu vou entrar nesse negócio. Não sabia nem o nome, não. Aí fui embora para casa. Quando foi umas 2 semanas, 3 semanas depois, eu voltei, matriculei, comprei um kimonozinho daquele reforçado antigão. Acho que na minha época quase todo mundo começava com eles. Era feito de saco mesmo, o É, povo diz, não. um pano mais fino. O trançado já existia, era mais resistente. Mas na época o primeiro era mais baratinho, todo mundo entrava com ele, né? Aí quando eu me inscrevi, que entrei no tatame, o professor Gutenberg tinha saído da Associação Nagai e colocado um espaço lá atrás em Setúbal e levado a maioria da equipe que treinava com ele. E o professor Jaziel tinha acabado de entrar. Não tinha tido tempo de um para o outro e a turma estava bem novinha começando. O professor Jaziel passou a dar aula na Associação Nagai, lá em Setúbal, ainda na primeira de todas, que era na Mário de Castro. E de lá ele tinha lá e tinha na Associação Júlio Costida, que também a gente chamava de Associação Nagai, lá na Boa Vista. Então eram os dois pontos que ele dava aula. Intercalado, dessa forma a gente até conseguia treinar todos os dias, porque era terça e quinta num canto e Segunda e segunda, quarta. quarta e sexta na outra. A gente ficava os 5 dias da semana, conseguia ter espaço para a gente treinar, né? Então eu assim, por pouco tempo eu terminei sendo aluno de Jaziel e pegando a história que a gente correu junto aí, a minha equipe veio de uma junção de vários amigos na época, né? Já quando a gente estava da marrom, eu era marrom, a bebê acho que ainda era marrom também, ou já estava para pegar a preta. Não me lembro exatamente se quando a gente saiu para fazer a nova união, eu acho que a bebê já era o preta. Mas nessa época de Jaziel, do professor Jaziel, era que equipe? Era Não a era. Associação Era a Andrade. Associação Andrade. Primeiro era a Associação Nagai. Sim, a equipe era a Isso. associação, né? E Júnior Andrade, o irmão de Gesiel, que no caso seria o aluno mais antigo dele, né? Pelo menos ao que eu sei. Júnior Andrade tinha outra associação, que era lá em Casa Amarela, e era a Associação Júnior Andrade. Na época, era adversária da gente. Uhum. Era Júnior Andrade e Gutenberg Melo. Gutenberg Melo era a maior equipe do estado na época, né? Era a Associação Nagai, que era da gente. Aí tinha a associação que depois virou Gracie Barra de Zé Radiola, que na época era Freestyler. Um dos alunos de Gesiel também estava na época com ele lá, que era um roxa. Me foge a memória o nome dele agora, acho que é Charles dos Anjos. Né? Aí esse daí, ele passou por de Gesiel, passou por Gutenberg, passou um tempo pela Kesen, que também já existia na época, que era o professor Latuf. A gente tudinho era muito novo na época. Todo mundo aí era azul. A maioria era branca e azul. Os mais antigos é que estavam chegando na roxa nessa época aí, né? Que era o Moacir Boca, era o Moá, alguns alunos mais antigos do Gutenberg que já estavam na roxa e a gente saindo de branca para azul ainda na época, né? A equipe ainda era praticamente toda de branca, né? E a história foi seguindo devagarinho, né? Quem provavelmente trouxe para aqui, para o estado? Pelo menos assim, que o senhor consegue lembrar mais facilmente. É assim, não foi um trouxe.
O jiu-jitsu, ele não. Essa forma e essa regra de luta do jiu-jitsu de hoje, ela, ela chegou mais ou menos nessa época, mas o jiu-jitsu não era só isso, né? Então aqui tinha uma época, na época da TV, das lutas na TV, que passava toda semana uma luta de jiu-jitsu e os fortes eram Ivan Gomes e Zé Gomes, né? Eram os mais antigos nessa época. Mas o jiu-jitsu não era nessa modalidade, nesse estilo de jiu-jitsu que a gente treina hoje. Era tapa, era pancada, era defesa pessoal. Existia, mas era o que a gente chama de jiu-jitsu tradicional. Chegou até a ter, na época, uma federação de jiu-jitsu tradicional aqui, que eu nem sei se hoje ela ainda tem esse volume, se ainda tem esse trabalho. Foi fundada pelo professor Zé Gomes. Então, eles foram os mais antigos por aqui, entendeu? Gesiel foi aluno dessa corrente daí. Passou alguns anos no Rio e viu a transformação do jiu-jitsu tradicional para o jiu-jitsu que hoje a gente pratica, né? Que teve uma força maior quando os Gracies partiram, né, para o mundo e foram conquistar lá fora, nos Estados Unidos, mostrando a modalidade de luta deles. E aí foi que veio essa regra de jiu-jitsu, que está sempre evoluindo. É, Eu passei um tempinho parado, quando eu chego tá ali aquele bocado de movimento novo, aquele bocado de regra nova. O jiu-jitsu hoje é mais dinâmico, ele é mais rápido, não se para muito tempo na luta. A gente, no meu tempo, conquistava uma posição, estabelecia, mudava para outra, ia devagarinho até conseguir ou não uma finalização. Hoje os meninos dão um embolado o e senhor acha que isso é por quê? Por causa da questão da pontuação para é, campeonato? Não. Regras. tá bem, Ficou mas mais competitivo, com mais competição, ficou né? mais bonito, ficou mais O senhor rápido, acha que é pro ficou. público, né? Quem tá assistindo, Realmente a movimentação melhor, ela fica mais emocionante aquela para quem está vendo. plasticidade toda do movimento, né? Fica. No meu tempo a gente dava aquela força do mundo todinho, se conseguia estabilizar numa passagem, aí a gente se ajeitava para tentar uma montada, e depois era que a gente tentava uma definição, ou da passagem a gente ia para uma kimura, um armlock, um estrangulamento já forçando ali dos 100 quilos, tá entendendo? Era um pouco mais parado o movimento. A gente lutava, dava muita força para chegar numa posição, para nela a gente tentar evoluir. Hoje a gente vê os meninos praticamente não para. Era muito comum na época ter um guardeiro, ele era muito bom, ninguém conseguia passar e ficava aquela luta, aquela briga para ver se conseguia passar a guarda do danado. E muitas vezes se defendia uma luta por causa dessa passagem. Se conseguisse estabilizar uma passagem, ou se ele ali conseguisse dar uma raspagem e inverter, aí praticamente era 2-0, 3-0, E uma montada de vez em quando. acabava na pontuação. Muitas vezes era assim. Hoje é bem mais rápido. Os meninos, é que eles chamam de soltinho. E soltinho pra mim é parado, é que eu não consigo respirar na velocidade deles, não. Ô professor, nessa sua época de branco e azul, tinha muita competição? Tinha, para Já branca e tinha? azul, tinha. Agora a gente corria muito para Paraíba, ia para o Rio Grande do Norte, aqui tinha os pernambucanos, tinha os abertos. Sempre teve quem promovesse os eventos, né? Já tinha, assim, Já tinha, muita né? competição para gente. Tinha carência em algumas categorias, né? Na Master era bem carente, não tinha muita gente na minha idade treinando. Eu cansei de chegar e não ter, e terminar indo lutar o absoluto na adulto para poder suar, entendeu? Foi muito, O senhor muito. passou quantos anos na branca? O Eu senhor lembra? passei. Na branca até que nem foi tanto, não. Foi perto de um ano. A azul foi que demorou mais. A azul foi em torno de quase 3,5 por aí. E aí as outras foram a consequência de 2 anos, 2 anos e pouco. Eu sei que no total foram 9 anos Não. para chegar à preta, né? Aí para frente eu passei esses bons anos dando aula. Hoje deixei os meninos tomando conta, que o mundo deu o giro e eu tinha que tomar conta de outras coisas, né? Mas vamos, pronto, vamos aqui ainda. Eu quero entender. Eu disse ao senhor, né? Eu quero saber direitinho mesmo. Quando o senhor começa a se articular para ir para Nova União. Até então o senhor estava em que equipe nessa época? No caso aí, na época, nós éramos a associação. Associação. Primeiro, a Associação Nagai,
Depois, Gesiel Andrade se uniu ao irmão novamente e formaram a Associação Andrade, né? E aí a gente juntava, Júnior Andrade tinha o trabalho dele e Gesiel Andrade tinha o trabalho dele. E a gente se juntava na hora de competir e isso deixou a equipe mais competitiva para brigar de frente com a Gutenberg Melo na época e a Associação Grace Barra, que era do professor Zé Radiola, né? Então, já acho que nessa época foi a primeira de fora que pegou para ter o nome de fora aqui, foi a de Zé Radiola, né? Então, a Grace Barra já era uma equipe forte nessa época. O professor Gutenberg Mello, acredito que ainda era a maior equipe nesse tempo. E aí a gente juntando ficou que deu para competir direitinho com eles, né? Ficou mais competitivo porque a equipe ficou mais forte, juntando os espaços de Júnior Andrade e os espaços de Gesiel Andrade. E aí a gente brigava de frente para tentar ser campeão pernambucano, né? Ô, Máscara, desculpa. É, Chegou lá. Vai lá, dá tempo. Assim, continua, porque desculpa. sempre teve, né? Sempre teve várias equipes pequenas também, que tinha o professor Isaac, na Associação da CELP, da CHESF, eu acho que era da CHESF, era ali no começo da Caxangá. Acho que é chefe mesmo ali, Da- pela Abdias, né? não, não era na É na Caxangá Caxangá mesmo. mesmo, eu acho que era a Associação da CELP. Sim. Era o professor Isaac, aí tinha o professor Derval e mais uns professores que ficavam junto com ele lá no Clube Ferroviário. E assim, vinha outras equipes dos bairros, mas as três equipes que ficavam na disputa principal, quatro, que ainda tinha a Associação Kesen, que também tinha uma boa quantidade de alunos na época também, Era a né? Associação QES, a Associação Era associação. Quando Andrade, a gente juntou com o Júnior Andrade, ficou a Associação Andrade, a Associação Gutenberg. Gutenberg Melo, a Grace Barra. A Grace Barra provavelmente foi a primeira de fora que. Foi a primeira que trouxe o nome de fora, O nome né? de fora. E a Associação Kesen, que o professor veio do Rio de Janeiro, estava por aí, mas a gente, é como eu disse, né? Era azul. Né? Tá, tinha esse vazio entre Roxa, marrom. os azuis e não tinha muito roxo e marrom. E depois tinha os professores mais antigos que foram os fundadores da federação, né? Então, no meu tempo, a briga ficava assim. Para ver quem definia os campeonatos pernambucanos era sempre entre Andrade, Gutenberg, Grace Barra e a Kesen. Elas as que pontuavam mais na minha época, né? Mas, como eu disse, era mais branca e azul. Até então aqui já tinha um bocado de azul e eu já estava por roxa nessa época mais ou menos. Acho que a bebê já era marrom. E assim estava todo mundo chegando na preta, né? O professor Rostan também estava mais ou menos no tempo que a bebê era um pouquinho mais antigo do que eu. Eles eram um negócio de 2, 3 anos a mais. Ele era de qual? O professor Rocha? Rostan, eu acho que começou na Gutenberg Melo. Também não tenho certeza, mas acredito que ele começou na Gutenberg Melo, veio do Karatê. Era. Ele era muito conhecido pelo Cara, Karatê. E aí era ele, era Moacir Boca, que também era outra equipe na época, que também saiu do Gutenberg Melo, porque as equipes elas ficam fortes num tempo, aí um professor se separa, já forma a outra, dissidência, né? né? Então, nesse tempo daí teve o Moacir Boca, que também se separou, teve o Charles dos Anjos, que também se separou, passou um tempo na Kesen, passou um tempo na Gracie Barra, depois parece que foi para os Estados Unidos, todos os dois parece que estão nos Estados Unidos. Eu não tenho contato, esses últimos anos a gente não viu eles retornarem por aqui ou participarem de algum evento, né? A gente não tem esse contato mais. Alguns se tomaram caminho pelo mundo, né? Ó, nesse momento aí é que o senhor começa. É, aí Como é que começa essa veio a articulação? fase daí que a gente passou bons anos na Andrade, que só veio acontecer quando a bebê já era preta e eu era marrom. O professor Marco Vinícius, que também estava junto com a gente, que hoje está na Hillion Grace, né? O professor Daigo, que veio do professor Isaac para juntar com a equipe. Então, teve um desentendimento dentro da equipe e a gente correu atrás para não deixar dissolver a equipe. Terminou que
a equipe ficou unida e o professor Gesiel terminou se afastando. Que até então a gente estava tudo pensando que ia ficar tudo junto, que a gente ia conseguir dissolver essas coisas que aconteceram na época e que ia rachar a equipe, né? Aí terminou que com isso a gente voltou para a Associação Nagai. Acho que foi eu fui de novo, que era aluno, passei a ser professor da Associação Nagai. E com isso a gente começou um novo trabalho, né? A gente pegou um espaço na Lagoa do Araçá. Acho que foi aí Nesse, né, na Lagoa da Araçá onde Giovanni Sabotagem Giovanni começou. Sabotagem começou na associação, um espaço que a gente alugou lá na Lagoa do Araçá e que fez a base da equipe da gente até hoje. Foi lá, foi. Foi, porque os alunos mais antigos que hoje estão na equipe, a maioria do tempo deles foi da Lagoa do Araçá que eles saíram, né? Então, o Breno hoje é presidente da Nova União Pernambuco. Ele começou com o Léo, que era mais ligado a Marco Vinícius do que a gente, mas terminou que quando o Léo deixou de dar aula, porque passou para a polícia, acho que Polícia Federal, que ele hoje é da Polícia Federal, foi-se embora e aí os meninos, alguns vieram para a gente e outros continuaram em outros caminhos, né? Mas teve muita gente boa dessa época daí, que teve Breno, teve Marcão, teve Porcão e o irmão dele, que estão lá pro lado de Caruaru, entendeu? Teve uma pancada de gente boa que veio de Léo para a associação da gente lá na Lagoa do Araçá, que era a principal base. E tinha na Lagoa do Araçá e onde? E eu dava aula na época na Lagoa do Araçá e Associação Nagai. A Ah, é. Associação Nagai eu terminava ficando mais com uma gurizada de 13, 14 anos e a equipe lá da Lagoa do Araçá era pedreira, eram os adultos, eram os mais graduados, os amigos que continuaram com a gente nessa época daí, praticamente todo mundo ficou lá. Ah, Teve muito tempo da gente também, principalmente no iniciozinho, quando a gente ainda não era Nova União, a gente era Associação Nagai. A BB também botou um espaço lá no centro, que também era uma base da gente, do lado da Universidade Católica. Aí esse espaço daí também continuou muitos anos, porque não era só eu dando aula, né? A BB dava aula num canto, o espaço que ele tinha em Arco Verde, que Gessé ficou dando aula em Arco Verde, né? Ele, Antes de Gessé, ele dava. Quem dava era quem? quem dava era Bruno Chacon, Lá em Arco Verde. lá em Arco Verde. Na época, quando ele passou para delegado, ele foi morar em Arco Verde E levou. e era delegado de Pedra e Venturosa. E aí começou a dar aula lá. E aí, depois de um tempo, quando ele foi transferido para Recife, ele deixou Gessé. Mas, rapaz. Gessé hoje, na época, eu acho que ainda era azul. Não sei se ele pegou a roxa aí nessa época que Bruno Chacon saiu de lá, Bruno Chacon já era preta? já era preta. Era o da equipe da gente, o primeiro que chegou na preta foi Bruno Chacon. Aqui ele treinava na Araçá também? Treinava não. Ele dava aula nessa época em Arco Verde Mas ele entrou na e equipe. nessa, não, ele era na equipe Ele, era tudo junto. ele já tava também, né? Sim, todo mundo junto. Aí tava, quando a gente formou a Nova União, tava Bruno Chacon, tava eu, tava Vitor Hugo, tava Marco Vinícius, tava Daigo. Mas antes, eu quero justamente essa hora que vocês podem, vamos formar a nova união mesmo. Isso, mas é porque a Nova Que a União não transi... foi primeiro ela. Então é isso, é uma transição aí. Primeiro ela foi, a gente saiu da Andrade e formou a Associação Nagai. Sim, E puxamos o nome Nagai de novo. sim, Aí quando era Nagai, era todo esse pessoal dava aula já. sim, entendi. Era de roxa, a maioria era roxa. Sim. Então, Tupi dava aula, Marco Vinícius dava aula, Daigo dava aula, Alisson dava aula, eu e Vitor Hugo normalmente era junto, os dois. Ele tinha um horário, eu tinha o outro, mas ele treinava no meu e eu treinava no dele, entendeu? A gente costumava dar uma separadazinha no grupo. Os graduados ficam ali com o Vitor, eu fico com os branquinhos, cara. Eles me chamavam de o defensor dos brancos e oprimidos na época. Era a zoação deles era essa. Eu sei que dessa forma a gente se espalhava na cidade toda. Tinha piquenês dando aula, tinha espalhado, né? Tupi estava em Olinda, um estava no centro. A sequência disso
era uma junção de vários amigos que treinavam juntos. E aí, cada um tinha seus espaçozinhos e a gente se juntava, treinava aqui e ali junto, mas a maioria do tempo cada um fazendo seu, seus alunos, né? Aí, Gessé, quando a bebê veio-se embora transferido para cá, para Recife, ficou de frente na cidade de Chacon. Arco Verde. Chacon. É, quando o Bruno é a bebê, a gente chama Bruno Chacon. Aí é, a É, bebê. era o apelido dele. Então, quando o Bruno Chacon veio-se embora para cá, deixou Gessé de frente lá em Arco Verde e lá cresceu assustadoramente. Hoje a gente tem para mais de 30 faixa É preta no grande lá. sertão. Mesmo que tenha pouca convivência, mas a gente costuma ir uma vez por ano. Quando tem um ano que a gente não vai, a gente fica meio triste, que gosta de estar indo lá de vez em quando, tá entendendo? Eu, na época que ele morava lá, eu ia constantemente. O meu negócio me ajudava de vez em quando a fazer uma viagem para lá. Então, quando ele saiu, esse meu negócio também desandou e eu também deixei de ir muito para lá e já se praticamente tocou o espaço lá. E hoje a gente tem Arco Verde, Garanhuns, Afogado da Engazeira, Sertânia, Custódia. É tanta cidade que às vezes a gente nem sabe que Que tem, tem. que tem faixa preta da equipe dando aula espalhado por todo canto. Entendeu? Realmente cresceu muito pro sertão. E aqui, da mesma forma, foi crescendo. Aqui, depois de um tempo, a Associação Nagai, a gente fez os contatos e conseguiu trazer a Nova União como nome, como bandeira para defender. Alguém falou, alguém foi lá no. Nessa época a gente ia, né, para Nacional, foi muito Marco Vinícius, que deu muita força nessa época daí, tá entendendo? Fez o intermédio, alguma coisa. Foi, a gente seguiu, se aproximou mais de Léo Santos, trouxe Léo Santos aqui, fez seminário com ele aqui. Aí isso foi aproximando a gente. Já tinha a Nova União aqui no Rio Grande do Norte, que é Ah, a que mura. Quimura, né? E a gente já estava bem próximo também do Jair Lourenço lá, ia para as competições dele lá e tal. Então, de certa forma, foi fazendo uma ponte que a gente terminou trazendo o nome. De início a gente usava os dois. A gente chamava de Nagai e Nova União. Que ano era mais ou menos, assim, só É, pra é tão situar no difícil tempo. de calcular esse ano aí, mas assim, Bota, eu bota o acredito, microfone mais pra. eu acredito que essa época daí era mais ou menos uns. Eu já tinha em torno de uns 3 anos, 4 anos de preta na época, né? Então, se eu peguei preta com 30 anos, eu tinha uns 34. Isso faz uns 25, 26 anos atrás, aproximadamente. Bem difícil de É, calcular não, mas só exatamente a pra ter data, uma que eu não base. sou muito bom também de estar Não, gravando isso, não, mas só pra gente ter. Eu de gosto de data, né? imaginar na linha do tempo. Mas sei que Como ficou Nagai e Nova União. ficou na Gai Nova União. E a gente tudo junto na época. Quando foi mais na frente, aí houve outras consequências, Marco Vinícius e Daigo, e terminaram saindo e formando uma equipe deles, né? Chamava de PFC. Na época, eles ainda passaram bons anos como PFC. E levaram a maioria dos alunos e os professores também, entendeu? E a gente, beleza, continuamos o serviço. A equipe de Branca, que era a equipe de sabotagem e cabeça, a de lá da Lagoa do Araçá, era muito forte nessa época. E a gente, vamos tocar o trabalho, vamos começar e vamos fazendo. E aí continuou o trabalho, um ano depois, vários que foram retornaram, os meninos continuaram com o trabalho deles lá. Hoje, Marco Vinícius e Daigo estão pela Hillion Grace, né? O Alisson, que era aluno de Marco Vinícius, se separou, não sei exatamente a bandeira que ele está. O Pio, que era aluno dele também, hoje está na Octopus. Todo esse povo Foi, era, no foi em algum início, momento. branca e azul da Nova União. Alguns eram branca e azul de Gesiel Andrade. E outros foram chegando nesse percurso. Alguns ainda pegaram um pedaço de Gesiel Andrade e foram migrando devagarinho, né? A base dessas equipes todinha
a maioria veio do dojo de Jaziel Andrade, entendeu? Entendi. Com exceção da do Gutenberg Melo, da Associação da CELP, que era do Isaac, é, a Gracie Barra, esses daí não chegaram a ser, são uma corrente própria lá, né? O professor Rostão Lacerda veio do Gutenberg, e assim as equipes foram se formando. Hoje é esse mar de equipe, né? Você vê hoje a T Brothers, que atualmente acho que é a maior, né? Tá como campeã pernambucana do ano passado, ganhou a primeira etapa. A gente fica sempre brigando muito de frente com ela para tentar esse campeonato pernambucano. E é uma briga gostosa, saudável. Uhum. É bom ter, né? A GF Team, que também fica por ali em terceiro, em quarto. Hoje a ZR, que não é mais Gracie Barra, também está competindo. E a Gracie Barra tem outro representante, que era Rodrigo Mendes na época, hoje está aí. Parece que tem mais uns dois com ele. Eu não tenho tanta aproximação para saber, né? Mas realmente esse povo foi se destrinchando dessas equipes, né? Tem um pouquinho do DNA da Nova Tem, União em tem, muita. tem em muito canto tem. Tem as outras correntes também, mas em várias equipes vieram com o destino da gente, né? O Cheleco, o Boca, todo mundo ou veio de algum tempo passou com a gente, né? Em O algum próprio momento. Rostão Lacerda, algum tempo ele passou com a gente também. O próprio Ruas, que era junto com o Rostão Lacerda e Mamute, Mamute. né? Também estavam com a gente em um bom tempo. Algumas vezes continuaram, alguns alunos dele continuaram, como Faísca mesmo, ainda está hoje, né? O Trator, que era da Kesen, também veio para a gente e hoje os alunos dele são nova união de corpo e alma, né? O Torá, o Xavier, Cara, lá no Janga. Então, dessa forma, as equipes vão se misturando, né? Eu sei que eu costumo dizer que parece um pouco com a igreja, assim, um pastor sai de uma igreja, um irmão sai de uma igreja e vai, visita outra, e fazer. depois volta para É, aquela congregação, é, né? muitas vezes sai e não deixa as portas fechadas, né? Às vezes a pessoa sai, faz o trabalho dele lá e às vezes continua, às vezes retorna. É aquela coisa que mistura. Hoje em dia não é tão rigoroso como era no tempo da gente. Então, minha equipe, eu não vou largar minha equipe. Hoje em dia é um pouco mais flexível, né? Então, os meninos, alguma hora passaram, foram fazer o serviço. Às vezes continua, às vezes volta. E a gente tá aí feliz que quando se encontra nos campeonatos, a amizade é grande, vai lá, bate um papo. Não tem essa guerra que existia antes, não. O senhor acha que, fora essa questão da plasticidade dos movimentos, né? Que agora a galera movimenta rápido. E antes era mais parado, conquistava uma posição, parava mais. O senhor vê mais diferença do jiu-jitsu de antigamente com o jiu-jitsu de hoje? O jiu-jitsu ele está sempre em evolução, né? Não parou, não. O jiu-jitsu, se eu me afastei 8, 10 anos, quando eu chego, eu fico surpreso, porque cada vez ele vai criando uma nova forma, uma nova dinâmica, um movimento novo. Hoje em dia, o camarada demora demais para pensar, o de baixo já raspou, já foi para cima, já está buscando a definição. Então, ele escorre de um lado para o outro, já dá a pressão para passar. O preparo físico hoje é muito grande, entendeu? A gente não tinha um preparo físico tão forte quanto esses meninos têm hoje, não. Existe essa diferença, né, professor? Muito, porque eu acho que O acesso a ao área de luta sem uma preparação física forte, ela deixa a desejar, É né? porque o risco de lesão, a gente estava inclusive num É, podcast antes sobre lesão, e você tem o risco de lesão, que é um esporte, isso, né, isso. que é uma arte marcial, mas Eu quando competia, pelo menos 3 vezes na semana eu corria 10 quilômetros. Isso segurava o peso, isso mantinha ali os 80 quilos ainda com uma certa vigor físico melhor, mas comparado aos meninos de hoje, e o senhor falando agora, eu lembrando, meu Deus, antes para ter uma academia de musculação, você é, tinha aquela lá no Recife, como é bem isso, conhecida, na Conta da Boa Vista, ali por ali na Rua da Aurora, sei lá, tinha um, eu esqueci o nome do é,
do dono dela. Hoje em Você não dia, achava? Agora em toda esquina a gente tem uma academia para tá tudo fazer. grande e tudo forte. É, Todo atleta consegue uma bolsa, consegue uma coisa e defende aquele nome daquela academia ali também. E aí, isso o é. preparo físico hoje é fundamental para conseguir fazer o que o jiu-jitsu está conseguindo fazer, tá Eu entendendo? costumo dizer, se eu me corrija se eu estiver errado, se no nível técnico tiver equiparado os dois atletas, o que vai definir é o condicionamento físico, né? A preparação física É muito a determinação de cada um, né? Porque também conta muito. tem, né? Aquela vontade. Tem a vontade a gana de vencer. Às vezes a gente tem atleta que na academia pega por exemplo, eu vou dar um exemplo, fica mais fácil falar por exemplo, né? Puxa o microfone pra É, perto. a gente pega um Bruno Novaes e um Breno Novaes. O Bruno é uns 2 anos ou 3 anos mais velho do que Breno, talvez de idade e talvez de jiu-jitsu, né? Então, quando o Bruno era azul velho, o Breno era iniciante, certo? Então, os dois foram crescendo. Hoje, Breno, eu acho que ele é mais técnico, mas na hora de lutar, Bruno Novaes bota um coração, uma coisa que ele joga para dentro na hora que está competindo, que faz ele crescer e faz ele aparecer. E Breno já faz o básico, tum, 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 né? Todos os dois ganham, todos os dois perdem, faz parte do jiu-jitsu. Mas quando a gente vê lutando, a gana de um é maior do que a gana do outro. É aquilo ali determina muitas vezes. E até faz o público olhar, né? Aham. Quanto maior é aquele cara que chama atenção, mais o público vai lá absorver, né? E Bruno tem isso, né? Ele É um chama showman, mesmo. né? Ele chega chamando Ele a não é só atenção. lutar, ele chama para ele a responsabilidade, né? Hoje ele é presidente, né? Hoje ele é o presidente da federação, né? Tá, tá como atleta na Nova União e Breno tá como presidente. Essa corrente foi passando, Aham. porque na equipe da gente, nenhum dos que formaram tinha aquela ideia de ser o dono da equipe, de ser eu sou eu, aqui sou eu quem defino. Então, como era uma junção de vários amigos, talvez seja a única equipe que tenha isso. Pode ser até que tenha Isso é outras. um ponto muito positivo, né? Porque não Talvez tem um dono, existe um grupo, um né? grupo. A Tá, gente existe a equipe, todo mundo pela a equipe. equipe ela é mais importante do que qualquer um. Isso eu acho que Isso. isso faz uma Então, diferença. como eram muitos amigos que se juntaram para dar aula e defender uma bandeira. Então, a bandeira é a Nova União Pernambuco. Então, cada um tem seus espaços, cada um tem seus locais, tem seus alunos. Seus alunos vêm e vão nas academias e absorvem o máximo de que cada professor tem seu jeitinho, sua Sua forma de particularidade. ensinar, sua forma de pegar. O jiu-jitsu muda muito com esses detalhes que vão surgindo no corredor. Um atleta chega hoje e dá uma pegada que essa pegada faz a diferença. Em pequenos detalhes muda tudo. E aí todo mundo começa. O advento da internet também ajudou para isso, porque isso vai sendo filmado, a turma repete, 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 e aí repete na academia, e aí quando você vê, isso vai Já rolando. tem outra pessoa É, buscando a saída para aquilo, isso. né? Já vai É. gerando. E assim vai fazendo, a corrente sempre cresce. E a Nova União é isso. A gente, quando juntou, a base principal na época era Bruno Chacon, eu, Vitor Hugo, argentino, está nos Estados Unidos. Bruno Novaes já era mais novo, Marco Vinícius, Daigo. Eram, assim, dos alunos que davam aula, eram um pouquinho mais antigos do que os outros, né? Então se juntou e fez a equipe. Com isso, surgiu o restante dos outros professores que também foram dando aula, né? Tinha Tupi também, tinha Daniel Mosquito também, tinha um bocado de gente que dava aula nessa época. Alguns continuaram, outros pararam, outros foram para outras equipes, mas a Nova União sempre foi uma equipe assim, que primeiro, o mais antigo, que era Bruno Chacon, ficou de preta, ele passou alguns anos, talvez o que passou mais, na liderança. Uma certa liderança é uma coisa meio natural, né? Ela É, tende. Não, fica Bruno Chacon. Se determinou, ficou.
Entendeu? Então ele agregava, ele trazia Marco Vinícius para junto, ele trazia Daí Rodrigo para junto, ele trazia a equipe dele, ele trazia a minha equipe, a de Vitor, a de Tupi. Então todos os outros circulavam em torno desse nome no início. Daí as coisas da vida dele, ele chegou uma hora que saiu de Arco Verde, veio para cá, ficou dando aula lá na associação que eu disse, do lado da Universidade Católica. Ali foi outra base muito forte da gente. Eu dava aula na Lagoa da Araçá, ele dava aula lá no centro. Eu me espalhei, dei aula aqui em Camaragibe, na academia do professor Dayan, dei aula no Curado. Eu me espalhava um pouquinho na época. A gente tinha essa ambição, principalmente quando a gente perdeu a academia de Marco Vinícius e Daigo. A gente precisou se espalhar mais um pouquinho para adquirir mais gente, para poder a equipe voltar a Estrategicamente. ser competitiva de novo. Quando o Sertão vinha, a gente arrebentava, porque tinha uma equipe forte que já tinha sido formada antes lá. Quando não vinha, a gente tinha que depender da gente aqui, não tinha que competir, né? Então, com isso, a liderança, quando ele se afastou, passou para mim. Eu também, por conta da minha vida, não demorei muito tempo. Foi uma época que eu tive que arrumar uns empregos, que terminou nem dando certo, talvez tenha sido a fase mais difícil, porque a pessoa que sempre arrumou o seu e trabalhar para os outros não se adapta bem também não, Uhum. né? Aí passei essa liderança para Vitor e Vitor fiquei só ficou como. acompanhando. A Bebê também só acompanhando. Com, Mais perto. com o advento de Vitor, passou bons anos com ele. Ele é aquele cara que é a enciclopédia de jiu-jitsu. O que existe de técnica está na mão de Vitor Hugo. O crescimento da gente se deve muito à capacidade de tanto ele repetir, de tanto ele assimilar isso aí, por ser o mais antigo. Mesmo que ele não seja o mais graduado, porque ele chegou na preta acho que uns 2 a 3 anos depois de mim, ele começou lá atrás, branca, amarelo, laranja, verde, azul. Quando ele pegou azul, eu já era azul velho, então passei para roxa. Quando ele chegou na roxa, eu já passei para marrom. Quando ele chegou na marrom, eu já passei para preta. Então eu estou ali em torno de uns 2, 3 anos mais velho de preta, mesmo ele sendo Mais o tempo. mais antigo de tempo, né? Então, com isso, a gente foi tocando a vida. Vitor ficou na liderança há bons anos, depois ele não pôde, porque teve a fisioterapia passou a ser a base principal e ele tinha que começar a ganhar a vida dele, né? Aí passou para Novaes, passou bons anos, e também teve o negócio de eventos dele, de viajar muito. Aí voltou para Vitor. Enquanto isso, a gente estava preparando a base lá entrar, né? Aí Vitor passou mais uns anos, voltou para ele. Ele passou mais uns anos e viu que não dava dando para conciliar. Passou para Breno. Aí a gente está agora com a equipe na mão de Breno. Já Então, faz uns 3, 4. por aí, acho que uns 3 anos no É, mínimo já. Né? A gente aqui é como a gente diz, a gente é tipo uma base, é a raiz. A gente, através do grupo, hoje o Zap ajuda muito, a gente se junta, tá? Não, deixa ele aí. Aí a gente ali dá uma diretriz, a gente dá um conselho, a gente resolve um problema de vez em quando, para não deixar a responsabilidade total em cima de Breno, que hoje é o presidente. Né? E a maioria das coisas ele vai resolver sozinho, mas às vezes tem uma coisa que ele puxa, vai no conselho, aí a gente se junta no conselho, diz, não, vamos ver o que, é que a gente faz. Ouve todo mundo, deixa os grupos decidirem também, porque tem o grupo de professor e cada um vai dar a sua opinião também. A gente vai ouvir todo mundo e ver o que é melhor para o conjunto, né? O que for melhor para o conjunto, doa o que doer, a gente vai ter que decidir, né? Nem sempre é o que a gente quer, nem sempre é o que todo mundo queria, mas é o que tem que ser tem hora feito. que tem que ser decidido uma coisa, a gente define e aí parte para resolver esses problemas em cima daquela decisão que o conjunto teve, né? O que dá para ver, professor, é que, como a gente tinha falado, não, existe um líder natural, né? Que É, sempre vai estar ali, mas é sempre pela equipe, né? é, Ao longo dos anos. Inclusive hoje, que tem um líder natural,
por necessidade de se ter e por ser bom para a equipe, mas existe um conselho que se mantém e ainda sendo um conselho de mais antigos, vamos dizer assim, né, É, de lideranças, e ainda se submete a analisar o que os outros grupos de professores estão. Isso é uma diferença muito grande, porque é. não é algo autocrata, alguém chega e diz é assim agora. Porque nesse meio tempo, quando existe alguma coisa, os professores estão ali, né? E todo mundo vai dialogar no grupo dos professores. A gente vê a movimentação no grupo dos alunos. E aí a gente vai ouvindo de um lado, vai ouvindo de outro, vai tentando dar uma solução. Sempre vai ser normal a gente tentar uma solução que mantenha a maior união daquele grupo de professores. Sempre. Então, o que aquele grupo de professores tiver dando o caminho, vai ser normalmente o mais importante para que aquele grupo menor defina como solução. Tá entendendo? Então, graças a Deus, a equipe está indo, né? Graças a Deus. Nem todas são desse jeito, porque a maioria tem uma pessoa que diz, não, é assim, é assim. Tá achando? A gente faz o máximo, porque com isso agrega, né? As pessoas se sentem participando e foi a maioria que a maioria queria, e quem não queria daquele jeito, paciência, ele vai ver que a maioria quis, então o grupo segue, né? A vida é isso aí mesmo, é o prol da equipe. Sempre que a gente tem alguma coisa, a gente procura correr atrás da equipe. Professor, qual o significado do jiu-jitsu na sua vida, assim, pro senhor, pra Agenor, né? A minha fase no jiu-jitsu é que a vida da gente passa por muitas voltas, né? Então eu tive várias fases na minha vida. Eu tive meu tempo de capoeira, eu tive meu tempo de atleta, eu tive meu tempo de professor, né? Então, assim, o jiu-jitsu nessa época foi muito importante para mim. Eu tive várias fases como pessoa, né? Que eu passei por várias formas de sobreviver. Eu fui comerciante, voltei a ser autônomo, eu tive emprego em uma determinada época e consegui comprar um taxizinho, fui tentar meu sustento em cima do taxizinho. Veio a baixa do taxizinho, eu botei um serviço de reboque, que eu transporto os carrinhos quebrados e hoje é quem me sustenta, tá entendendo? Então, nessa fase daí, eu tive os meus atropelos. Eu saí de comerciante quando eu comecei no jiu-jitsu, eu era comerciante, era aluno e era comerciante. E se não fosse o jiu-jitsu na época, eu não sei se eu teria aguentado, né? Aquele baque naquela hora que veio a hora de falir, de ver que a empresa não estava andando, que não ia mais para canto nenhum. Mas eu saía com aquela conta na cabeça, ia para o treino, chegava em casa que o corpo não aguentava nem se mexer mais, dormia sem pensar em conta até o dia seguinte, né? Então, o jiu-jitsu era a minha válvula de escape. Era nele que eu absorvia de esquecer do resto do mundo naquela hora que estava treinando, de cansar o corpo para descansar na hora que eu estava descansando, não precisar pensar em nada. Então passei por essas fases, me virei, fui cuidar das outras coisas, tudo vai dando volta, né? Então eu fui cuidando das minhas coisas, fui mudando de ramo, passei por muitas coisas na vida e o jiu-jitsu foi a base, porque eu passei, vamos dizer que a capoeira também foi em algum tempo, mas foram uns 10 anos de capoeira e hoje já são uns 30 de jiu-jitsu. Então, alguma hora eu tinha que ter alguma coisa para fazer que não fosse só o trabalho, tá? Hoje é que eu vivo mais só para o trabalho. O jiu-jitsu eu só acompanho, eu não estou indo treinar já faz muitos anos, eu não tenho equipe eu dando aula. Aí eu só faço acompanhar os Mas eu meninos, né? acredito que até mesmo assim seja uma válvula de escape pro senhor ainda, né? Não. Hoje nem tanto, mas É menos, né? nessa época que eu precisei muito, realmente foi. Entendeu? Aí, teve há uns 2 anos atrás, eu passei uns 3 meses treinando meio Foi? pesado, mas assim, como o meu ramo é um ramo meio complicado, que eu tanto faz estar livre aqui, como daqui a Sim. pouco ter um serviço, eu não tenho hora para trabalho. Então hoje eu estou um pouco mais descansado,
porque se eu não tenho trabalho nenhum, eu estou em casa, eu vejo uma televisão, eu brinco com meu netinho, eu volto a dar um cochilo, porque o horário fica mais estendido, que às vezes não sai de dia, sai de noite, Sim. e a gente não tem hora certa para fazer, para arrumar o sustento. Então, É, é mais tranquilo, em compensação, também exige mais dedicação e um tempo maior, mesmo que na maioria do tempo esteja esperando do que trabalhando, entendeu? Mas, assim, eu gosto muito ainda quando eu vou para um evento, quando eu vou para um pernambucano, principalmente quando minha equipe ganha, né? Eu fico muito feliz quando os meninos arrebentam e a soma desses pontos fazem a gente ser campeão. Mas fico muito feliz com os resultados pessoais desses atletas que estão subindo aí. A gente, para conseguir uma medalha na minha geração, era a coisa mais difícil do mundo. é verdade que era aquelas medalhinhas de honrar o É, mérito. e a nacional lá a gente quase não trazia. A gente teve um colega feito Gustavo Tomás, que talvez tenha sido o primeiro, terceiro lugar. E aí foram surgindo os outros. Hoje em dia a gente sobe e toda vez traz ouro, traz prata, traz bronze. Quase todo mundo que sobe dá uma mordidinha. Quando não chega, foi perto, caiu em algum momento, mas são campeonatos grandes, né? E a gente vibra muito com a vitória dos garotos. Os meninos realmente estão fazendo muito bonito. O senhor tem a sensação de dever cumprido no jiu-jitsu? Porque assim, a gente sabe que eu ouvi isso uma vez que você tem um atleta que é campeão, medalhista, e tem aquela pessoa que não foi, mas que não foi o melhor do mundo e foi campeão mundial, mas que teve um papel importante no jiu-jitsu. Ao meu ver, dentro do jiu-jitsu aqui em Pernambuco, eu vejo o senhor como uma pessoa que tem essa importância. Eu vou dizer, eu tive atleta de todos os ramos, né? Eu tive atleta. Tem os que ainda estão aí, pararam um tempo, estão voltando, e de vez em quando a gente vê a alegria de dar uma faixa preta para um que teve a sua história, que parou durante um tempo e que foi cuidar da vida e que depois retornou, né? Então, por exemplo, o ano passado a gente deu faixa preta aqui, ele foi aluno meu aqui em Camaragibe, em Jardim Primavera, o Johnson. Johnson. Então, Johnson começou comigo, pegou a amarelinha, pegou a laranja, levei para o Rio de Janeiro, competiu por lá, tá entendendo? E pegou a preta o ano passado. Agora, o ano passado, voltou Pedro Cebolinha, foi aluno meu desde o começo, e pegou as amarelinhas, me deu muito gosto, tá aí na roxa, foi para o Pernambucano esse ano, já terminou fechando a categoria com um aluno de sabotagem, que também foi aluno meu da mesma época de Pedro Cebolinha e de Johnson. Tá entendendo? Então, tive aluno médico, tive aluno engenheiro, tive aluno. O que importa no final é que alguns tiveram que tomar conta da vida, foram ter sua condição financeira, foram criar seus filhos, voltaram, estão aí de vez em quando. Outros foram para outras equipes e terminaram se graduando por elas, entendeu? Tem faixa preta que começou com a gente, que treinou com a gente, e que é faixa preta de outra equipe ou da sua própria equipe. Então, para a gente o que interessa é que quando a gente encontra essas pessoas, em alguma coisa a gente ajudou ali atrás. Não, não foi. Todo mundo tem que contribuir um pouco. Então, eu contribuí um pouco com a vida deles ali em uma determinada época e vejo a alegria que eles me tratam quando me encontram. Então, sempre a gente fica feliz quando a gente encontra um aluno. E às vezes a gente nem conhece. O que eu passo de vergonha na rua, de aluno que vem falar comigo, não venham perguntando, não, gente. Se identifique, vocês eram um guri. Queria que eu veja vocês marmanjos. Reconhecer o guri no marmanjo é difícil. E foram muitos, né? Então, vocês me deram muito gosto, mas nem sempre eu vou me lembrar. Você chega, eu teria que ser lá na Lagoa, eu vou me lembrar. Mas nem sempre vou identificar de cara, né? Olha, professor, eu confesso, falei antes de a gente gravar e mais uma vez eu reforço, era um desejo do meu coração conversar com o senhor.
ouvia falar, tinha visto em foto, mas nunca tinha lhe visto pessoalmente. E foi de verdade. Eu pedi para ele dar um abraço, porque eu sempre disse a pastor: o dia que eu ver Nozinho, eu dou um abraço. Eu não quero nem saber se ele vai deixar ou não. Eu vou lá e agarro ele, dou um abraço nele. Eu tinha vontade de lhe conhecer e sabia, a partir de outras pessoas, que o senhor seria a pessoa para me contar um pouquinho da história da equipe que eu faço parte, que eu tenho o maior prazer de fazer parte, que eu decidi por escolha dessa vez minha, estar junto com Sabotagem e estar fazendo parte. E eu tinha essa vontade de saber um pouco da história. E estou muito feliz, viu? Muito obrigado por disponibilizar um pouquinho do seu tempo para contar essa história para Ah, a gente. fico feliz também. Vai ficar registrado para sempre no YouTube. Vou fazer o máximo de corte possível para a gente estar postando aí. Ó, cara, escuta essa história. Eu quero que os meus alunos kids e os alunos que treinam com a gente, com sabotagem, com todo mundo, assistam esse episódio para poder ver e entender esse valor de equipe que não tem um único, né, ditador das regras. A gente, É, como o senhor disse, tem um conjunto. Eu queria que o senhor se despedisse e desse suas considerações finais aí para o pessoal. é, assim, eu fico feliz de estar aqui na presença de vocês e contar um pouquinho da história que eu tive, né? Não é a história de jiu-jitsu. Praticamente foi a minha história de quando eu comecei por aqui, tá certo? A minha impressão dos fatos. É, tá certo? E um abraço a todos que treinaram comigo, e todos que estão treinando aí, que são alunos dos meus alunos e que são alunos dos meus amigos, independente de ser da Nova União, de estar em outra equipe no momento, se um dia quiser vir aqui para visitar, para participar, a gente sempre vai estar as portas abertas. Sempre a nossa equipe foi uma equipe que teve essa característica de querer que as portas sempre estejam abertas para todos os que já passaram, para todos os que quiserem vir somar e também sempre vai estar de coração aberto caso também não queiram continuar. Então não faz diferença, faz diferença que onde a gente se encontre, mesmo que eu não me lembre que nesse tempo você treinou comigo, que nem sempre a minha memória vai lembrar de todo mundo, tá certo? Mas que estejam sempre presentes e que a gente esteja por aí somando para que a Nova União esteja sempre crescendo. E muito feliz dessa galera nova aí tá trazendo tantos títulos e tantas vitórias para a equipe Nova União Pernambuco. A gente começou lá atrás, mas é só um pouquinho de ajuda, né? São a soma de todos os professores que fazem nossa equipe ser essa equipe que é hoje, tá certo? Aos novos professores, aos muitos que ainda virão, se Deus quiser. Que isso é um ciclo que sempre vai crescendo. O aluno de hoje, amanhã, pode ser um grande professor da equipe, tá certo? Sou. Putz, muito obrigado, viu? Massa. Valeu, gente. Poxa, professor.